Vanessa, o que é que te inspira? Que me inspira? Viver. Passo o tempo sem demora, quando não penso nas horas. Os ponteiros do relógio fazem voltas se não olho. Mas quando acendo o fogo para fazer um café, vejo o tempo parar pra água ferver. Parece nunca acabar, espera sem fim. Da Mata é sobrenome mesmo? É sobrenome. Eram 2 T's, ficou um T e eu até gosto mais de um T só, porque significa mata, floresta, mais importante. Você nasceu em Alto Garças. É, uma cidade de 8 mil habitantes, teve um apogeu, foi uma época de diamante, que era muito fácil de pegar na cidade, era uma coisa que se achava no cascalho. E as pessoas, quando pararam de pegar diamante, foram embora e a cidade foi diminuindo até a minha época, que não teve mais nada, não tinha os bailes, né? Não tinha umas festas lindas e tal, ricas. E aí a gente conheceu, na minha geração, uma fase muito pobre mesmo. E logo depois começaram os gaúchos também a irem para lá e a produzirem soja, e hoje em dia é a segunda cidade, se não me engano, mais rica em soja do mundo, a maior produtora de soja do mundo, que também acarreta num problema que é desmatar tudo, né? Para poder plantar soja e para poder ter gado. E aí não tinha banda, não tinha nada, era uma coisa... Para aprender a tocar instrumentos, você tinha que tocar órgão e cantar hino. Então você é autodidata na música. Praticamente, sim. Era um gesto hippie, um desenho estranho, homens trabalhando para ir contramão. E era uma alegria, era uma esperança, era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha. Saído de um padrão muito sério, um padrão seguido por muitas gerações, da música caipira e música sertaneja. Existia um homem só na minha cidade que tinha Clara Nunes, Gal Costa, Caetano, e ele não emprestava, porque ele já sabia que as pessoas não davam valor àquilo e não devolviam. Então ele fica sempre com medo, que aquilo era um xodó, que era raríssimo na cidade. E ele arquivava e deixava lá quietinho, ninguém podia... Eu, como adorava aquilo, minha mãe ouvia... Não conhecia tanto, mas ouvia e amava, ouvia Roberto Ribeiro, que era um sambista excepcional, ouvia, sei lá, Orlando Silva, porque minha avó ouvia. E eu ouvia de vez em quando isso. E aí, quando isso chegava até a minha vida, era como se estourasse um troço qualquer, enorme na minha cabeça, ficava completamente iluminado. Eu dizia, isso é o paraíso, bicho. Isso aqui é um negócio. Eu vou ter que fazer isso na minha vida um dia, isso é a letra que eu quero, isso é o jeito que eu quero fazer. De alguma maneira tem uma precocidade aí em você, Tem né? muito. Com 14 anos você sai de lá. Tem muito. Como foi que veio essa decisão? Meu pai queria que eu fosse médica ou que eu me casasse logo. Aquela velha história de pai de interior. Era um homem muito sério, muito rígido. Eu, a única menina, a mais velha, tinha que ser muito forte para lidar com meu pai, que era muito forte. E aí eu disse a ele que eu ia fazer medicina, que eu precisava sair dali urgentemente, que para fazer o ensino médio eu tinha que já fazer em outro lugar, para passar no vestibular. Lógico que... Era uma questão de sobrevivência, de me encontrar em algum lugar. Era tão desesperador para mim, eu queria tanto... Era tão diferente de tudo. Você não se acha num lugar, você quer sair daquilo ali. Não que eu não ame a cidade, eu adoro. Eu vou para lá agora, por exemplo, que eu fiquei lá, eu esqueço do mundo, é uma delícia voltar, é ótimo. Mas é muito diferente. Por exemplo, vinha Folia de Reis na minha casa, era muito engrandecedor para mim, era uma delícia para mim ouvir. Eu sempre estava acompanhando, eu saía de casa em casa e eu percebia que aquilo era arte. E pouquíssimas pessoas percebiam, entendeu? Então, os mesmos valores que eu tinha, elas não tinham. Você não se acha num momento, no lugar, com algumas pessoas, não estou falando da minha família, mas ela também é incluída, lógico. Por mais que você ame aquele visual todo, aquele cenário todo, você não é dali. Não adianta nascer só, você tem que ser dali, né?
E aí ele, lógico, vamos dar um jeito, que você vai estudar fora, que você vai e tal. Quando ele descobriu em Uberlândia uma vez que um amigo foi me ver num bar, e ligou no outro dia para ele e disse, olha, sua filha é ótima cantora. E disse a ele, disse, ó, se você não voltar agora, eu não te apoio em mais nada. Aí eu disse, sinto muito, mas eu não consigo. Era mais forte que eu, era muito maior que eu. E aí fui para São Paulo com 17, e aí foi. Gostar de ver você sorrir, gastar das horas pra te ver dormir. Enquanto o mundo roda em vão, eu tomo tempo. Um velho gasta a solidão, em meio aos pombos na Praça da Sé. O pôr do sol invade o chão do apartamento. Vermelho são seus beijos. Comecei a cantar no Black Uhuru, sem saber quem era Black Uhuru, e as pessoas, quando eu me vi, eu estava no Olímpia, que era uma casa gigantesca em São Paulo, não sabia que eles eram tão famosos, ou não conhecia tanto a cultura de reggae, e aí aquelas pessoas todas cantando as músicas, eu tinha choque, por que essas pessoas estão cantando essa música? A próxima música também cantava, eu me assustava, mas o que está acontecendo? E as minhas amigas que sabiam de reggae e conheciam, elas me diziam, você tá louca, você não pode imaginar quem são esses caras. E eu não imaginava mesmo. Chico César, onde é que você conhece ele? Conheci o Chico no auge do sucesso dele, com Mama África. Cheguei para ele, eu preciso de uma música sua para colocar no meu disco demo. Ele disse, não, vamos lá em casa, eu te mostro algumas coisas, você escolhe. E aí, quando ele me mostrou uma, eu tive certeza, peguei, falei, eu quero essa, tem tudo a ver com o meu disco. E ele falou, o que você vai colocar mais dentro do seu disco? Eu falei, olha, tem umas coisas minhas que eu não sei se são boas e tal. Aí ele falou, canta pra mim, eu cantei. Era uma música chamada Viagem, outra Joãozinho, que está até em discos mais recentes, Joãozinho está num disco mais antigo. Aí ele disse assim, peraí, pegou o violão, botou no meu... Toca. Eu falei, eu não sei tocar essas músicas, eu toco lá, mi, ré, muito ruins, eu não sei tocá-las. Aí ele falou, mas como é que você não sabe tocar se Viagem é completamente quebrada, Joãozinho meio carimbó, de onde você tirou isso? Eu falei, só pode ter vindo de uma coisa ancestral, sei lá. Eu ouvi pouco isso, mas eu gosto disso. E eu acho que a influência maior é isso. Quando você gosta de uma coisa, aquilo vai ficando na sua cabeça e matura, né? Aquilo transforma. E aí ele falou, olha, você não precisa de músicas minhas, você tem as suas são ótimas. Eu produzi um disco demo seu. Olha. E entrou no estúdio, parou o trabalho dele, entrou no estúdio na época. E esse disco eu dei para alguns amigos, os amigos me mandaram para rádios, e aí Eldorado tocou, a rádio USP de São Paulo tocava, eram umas músicas mais pedidas do ano, sem ter disco, sem ter nada. Sem ter disco, sem ter nada. Você então não tinha relação com gravadora, com nada. Nenhum. Você fez o disco demo, distribuiu e começou a tocar. E ele bancou, porque não tinha grana. Além de tudo, ele bancou junto com um cara de uma gravadora aqui que não acreditou. Que eu era tímida até, era um cafuçu, era um Zeca Tatu do mato, era uma loucura. E eu chegava no estúdio, eu nunca tinha visto estúdio na vida, aquilo me atrapalhou completamente. Eu não conseguia cantar, não conseguia... parecia um bichinho mesmo. E eu não consegui fazer uma gravação vocal, eu acho, na época. Mas era uma gravação pura, era bonito, era menos... não tinha vícios, né? Era bonito. Mas para ele, para o cara da gravadora, não era. Porque aquilo não tinha apelo mercadológico nenhum, não era uma pessoa que ia com força para cima. Eu canto na doçura da música, que eu acho que tem que ser. E isso também vende, e ele não percebeu que isso vendia, né? O espontâneo vende, graças a Deus. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
numa época em que o Império da Chapinha é o comando, aparece Vanessa da Mata com esse visual, com esse cabelo. Você sempre foi assim? Sempre foi. Eu acho que foi um trauma. Minha mãe alisou os meus cabelos quando eu tinha uns 7, 8 anos. Ah, é? E aí eu comecei a perceber que aquilo não era eu. Tem muita gente que fica melhor de chapinha. E tem muita gente que fica péssima de chapinha. Mas a sensação era que eu estava entrando numa estrada de uma boiada. Entende? E eu não gostava de ser um inconsciente coletivo dessa boiada. Era visível o ridículo do ser igual quando não se é igual. Essa forçação de barra era muito séria. E eu passei muitas vezes por situações horríveis. As pessoas passarem na rua, gritarem, xingarem. Da minha cidade, por exemplo, foi a cidade mais ferrenha nesse sentido, mais preconceituosa. E o cabelo é muito maluco, porque isso vem dos meus antepassados negros, né? E parece que você está demonstrando a sua autoestima quanto ousadamente, que você é ousada demais, você tem que ficar mais na sua, porque o cabelo é uma coisa bandeirosa demais para você ficar assim exibindo ele por aí. Isso despertava muitas coisas estranhas. Assim como ver uma menina de mini saia, que ela fica, né, e que a Parece turma que já é toda uma mensagem, vai, né? a turma toda vai porque está de mini saia. Acontece de várias maneiras, isso é uma coisa brasileira mesmo. Você vai para Nova York, para a Europa ou para a África, não sei o que, as pessoas estão do jeito que elas são, ninguém mexe com elas na rua. Não existe esse negócio, é um provisionismo nosso. Não existe esse negócio de passarem ali, estão vendo uma menina completamente tatuada, ninguém mexe com ela. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário, adoram, elogiam. É uma dor de cotovelo do brasileiro, a gente tem isso. E o carinha passa ali com um monte de piercing, vão xingar o cara. Vão xingar a cabeluda, vão xingar a menina que pintou o cabelo de vermelho, de azul, ou que ela tá com uma roupa mulher gato, entendeu? De salto. Mas qual é a sua opinião? De onde é que nasce isso? Eu acho insegurança das pessoas, eu acho completamente inseguro. Extremamente. E ele xinga, na verdade, para diminuir, para que ele se sinta bem. Só isso. Essa música eu fiz para uma tia chamada Rita, minha tia, que tem os cabelos como os meus, mas que não gosta dos cabelos. Ela é mais uma que enriquece os fabricantes de chapinha no Brasil. Este país tão branco, como vocês sabem, só tem alemão nesse país, não é mesmo? Então, para minha tia, para as meninas que sempre disfarçam, para mim também, que tem o meu cabelo, para todos nós, Joãozinho, que é o nome do penteado que ela faz ainda hoje, ok? Ai! Moça de Joãozinho no cabelo, faz de conta no espelho, faz de conta no espelho. Abre a porta e vai para o asfalto, lisa a ponta do cabelo, só a ponta do cabelo. Moça de Joãozinho no cabelo, faz de conta no espelho, faz de conta no espelho. A lata não mostra o corpo que entorta, pra lata ficar reta, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta, e a força nunca seca pra água que é tão pouca. Fiz a letra da Força que Nunca Seca, mandei pro Chico, falei, Chico, acho que tem a ver com você, porque ela fala de uma senhora com a lata d'água na cabeça, na seca, fala da fome. Você vem da seca, você sabe esse universo, você sabe o que é isso. E ele, mostrei a letra, ele falou, nossa, isso é meio cabraliano. Eu falei, quem? Isso é cabraliano. Depois saiu várias vezes nos jornais e tal, Bethânia falando, olha, versos cabralianos de Vanessa da Mata. Eu falei, gente, João Cabral de Melo Neto, muito prazer. Logo que o Chico cantou A Força que Nunca... Bethânia cantou, depois Chico cantou. Daniela pediu uma música, eu tinha a Viagem, ela cantou. Aí foi... Vários artistas me chamaram, Milton me chamou, eu cantei com ele, sem ter disco nenhum, já estava cantando com vários. Bethânia e Caetano ao mesmo tempo, com o Chico Buarque assistindo, era uma coisa tão
absurda, que eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, eu fiz a letra A Força Que Nunca Seca com 21, e eu já estava cantando com esses caras todos, eram os meus ídolos, eu não tinha para onde ir mais, entendeu? Cara, agora eu vou para onde? Não tem mais para onde ir, porque eram os caras que eu amava, que eu sempre quis estar perto, né? Depois dessa fase de ter cantado num estúdio pela primeira vez, então era tudo pela primeira vez. E eu não estava muito preparada, e por isso talvez eu tenha demorado tanto para fazer meu disco. Eu fui fazer meu disco com 26 anos, meu primeiro. Eu demorei tudo isso para decidir, fugir um pouco, com calma, e ainda bem, porque daí foram aparecendo as propostas melhores. Eu fui fazendo shows e não sei como, porque eram todos shows que eu tinha que pagar, na verdade. Era tudo muito difícil. Pagar para fazer, porque sempre o cachê era menor do que pagar toda a banda. E era uma aventura na época, foi muito engraçado. O que é que mudou, se é que mudou alguma coisa, na Vanessa da Mata, quando de repente ela estava tocando em novela, fazendo muitos shows? Você identifica alguma coisa? Em algum momento a vaidade começou a falar mais alto, você disse, opa, eu tenho que dar um freio, isso aconteceu? Eu me policio muito, eu acho ridículo. Eu acho até demais, eu me protejo tanto que qualquer sinal disso eu tenho já tem um monstrinho dentro de mim que engole isso rapidamente, mastiga. Eu não gosto disso, não suporto isso. Acho que é um dos maiores enganos que você pode ter na sua vida, é você se sentir num nível onde ninguém mais te alcança. Você vai criando um universo para você que você está sozinho sempre. É lógico. E mesmo para tua maturidade artística, a possibilidade de você não poder brincar com você mesmo, de você não tirar sarro de você mesmo, de você não poder errar. Às vezes eu erro em show de propósito. Vamos parar com isso que eu adoro fazer. Porque me dá a possibilidade. Opa, eu respiro, eu posso falhar, eu posso melhorar o que eu faço, porque não é perfeito. Eu não sei o que vi aqui, eu não sei pra onde ir, eu não sei por que moro ali, eu não sei por que estou. Eu não sei pra onde a gente vai andando pelo mundo, eu não sei pra onde o mundo vai nesse breu voo sem rumo. Só sei que o mundo vai de lá pra cá, andando por ali, por acolá. Você não parece se amarrar a nenhuma bandeira, mas ao mesmo tempo, naturalmente, defende várias bandeiras. Tem uma bandeira artística, que é a maneira de compor, a mulher compositora, a atitude da mulher no palco. Tem uma bandeira estética, que é a admissão dos seus traços, do seu cabelo, da sua maneira de se vestir. Tem uma bandeira do falível e do experimentar. Isso é verdade ou você tem uma bandeira, mas que você está camuflando? Não, eu tenho várias, mas eu não gosto de estar totalmente em uma coisa, porque eu não sou uma coisa. Por exemplo, eu estou agora vendo uma história do Mato Grosso que é sobre esse desmatamento descomunal que aconteceu durante décadas e pouquíssimas terras têm ainda um cerrado. O cerrado é importantíssimo hoje no Brasil. Não é falado porque a Amazônia é muito mais uma bandeira vista no mundo inteiro. O cerrado tem uma maior biodiversidade, mas é gigantesca, muito maior que a Amazônia. As duas são importantes, as três, a Atlântica também, Mata Atlântica. E eu estou sempre nisso, e sempre fui disso. Meu pai era pecuarista, e eu lutei contra isso a vida inteira. E era contra o meu pai, mas não era o meu pai, era o pecuarista. E eu acho muito chato eu preciso falar disso, mas eu não acho que seja certo, eu não acho que mude tanto você entrar de cabeça numa coisa só. Como é que eu vou dizer? Eu acho chato, entendeu? E eu acho que cai no chato quando você é muito...
defensor de uma causa, porque são várias. Você não pode ser só de uma causa do lado do seu egoísmo, entendeu? São muitas coisas injustas acontecendo por aí. Quem são seus ídolos? Eu sempre estou rodeada de pessoas que eu admiro. E eu acho que um trabalho, para ele resplandecer, para ele aparecer de uma maneira bem feita, começar por quem está do seu lado. E aí eu vou pegando músicos que são excelentes. Eu não gosto de trabalhar com gente que não estuda ou não se desenvolve. Eu preciso trabalhar com quem eu admiro. E não tenho esse grilo de trabalhar com pessoas que são maiores que eu, por exemplo. Não tenho. Eu já coloquei caras incríveis na minha banda e acho que eles são maravilhosos e poderiam se destacar muito mais que eu. E não tinha medo nenhum daquilo. Como pode ser gostar de alguém e se tal alguém não ser seu? Fico desejando. Me lembrei de Bob Marley. Eu teria um filho com Bob Marley. Não ponha isso. Você acha que não? Isso vai ser a chamada. Espelho essa semana aqui no Canal Brasil. Eu teria um filho com Bob Marley. Por que você está falando isso? Pela admiração que eu tenho por ele, pelo artista que ele era. Não sei se conhecendo a pessoa dele eu teria essa paixão toda por ele, mas eu tenho, como por exemplo, por Chico Buarque, ou por Djavan, Milton. Eu tenho essa coisa com a música brasileira. É um negócio que me traduz tanto, que me exalta tanto, que me transforma. É como se fosse um agradecimento também. É como se eu estivesse dentro da minha casa e feliz. Me traz muita felicidade a música, ouvir música e com essa qualidade que é a música brasileira. Eu viajo muito, eu percebo que em pouquíssimos lugares você tem. Eu ouço discos aqui das pessoas que me dão e ouço discos, assim, fãs ou pessoas que vão lá para entregar um disco e ouço em outros lugares. A diferença é descomunal. A música brasileira é muito boa, mesmo que por pessoas que fazem que não são reconhecidas, sabe? Por pessoas que não existem no mercado. Já é uma música incrível. E quais são os seus próximos passos? Férias. É um bom passo. É um bom passo. Obrigado. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it. There's no way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar Everything you want é to demais, é too pesado, It's não há heavy. paz. Tudo que quer de mim, All you want irreais, from me expectativas desleais. Qual criança que não reclama para pentear o cabelo? Esse texto é exatamente uma outra possibilidade de como as tranças, o ato de trançar pode ser algo muito prazeroso entre neta e avó dentro de uma família, que histórias são contadas no momento de trançar o cabelo e a importância da trança dentro da tradição das famílias negras brasileiras. E esse é o texto que a Nilma Lino Gomes propõe em Betina. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!